muitíssima boa tarde aqui vocês todos pela TV Itajubá. Eu sou Celiano Silvério e quero compartilhar algo com vocês hoje, neste dia especial de quinta-feira. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui através do nosso projeto Olhar Ampliado, que é uma iniciativa que eu pensei para esses tempos de pandemia, esses tempos de dificuldade, que é o seguinte: olhar ampliado. Ampliar o nosso olhar diante das nossas situações, relacionamentos e tantas dificuldades e conflitos. E com isso, eu pensei numa estratégia para que a gente pudesse trazer personalidades, pessoas profissionais para que possam falar aqui com a gente pela TV Itajubá, com toda a comunidade itajubense e região, dos mais diversos e variados assuntos. E hoje eu tenho a grata e alegria de trazer Valéria Pérez, ela que é psicóloga do estado de São Paulo, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre práticas restaurativas a serviço do amor. Com isso, o que é práticas restaurativas? Por que a serviço do amor? O amor é uma palavra tão banalizada em tempos atuais, né? E assim, por que a gente utilizar essa terminologia? Eu aqui faço as provocações e dúvidas, mas quem responde é Valéria Pérez daqui a pouquinho, junto aqui com a gente, porque ela já está na linha com a gente ao vivo do estado de São Paulo. Quero oferecer esse programa a todos os amigos e parceiros de caminhada, aquelas pessoas que têm me acompanhado, que têm buscado um olhar ampliado, uma expansão de consciência, tanto na sua vida pessoal e profissional, que têm nos acompanhado sempre por aqui também, por este canal. Quero informar para vocês as minhas redes sociais, que é Celiano Silvério. Você pode entrar pelo Facebook lá, nos achar e a gente ser amigo. Também pelo meu Instagram, @Celiano Silvério. E ali a gente poder também estar passando um pouco mais de conhecimento, conteúdo, prosa, amizade, pensar as nossas relações humanas. As dinâmicas da relação humana precisam ser pensadas ainda mais em tempos de pandemia. Nós precisamos realmente nos remeter ao nosso interior e ver quais são as nossas perspectivas para o mundo novo. É uma perspectiva simplesmente sombria de dificuldades, ou nós podemos realmente ter esperança em um mundo diferente? As coisas vão voltar a ser como são, ou daqui para frente teremos um mundo novo? Com isso, quero deixar essas perguntas para você. Você pode colocar aqui embaixo também, neste vídeo que está passando aqui pela TV Itajubá, qual é a sua opinião sobre isso, e a gente poder aprender contigo também, pois aqui é uma troca importante de ações. Este programa também oferece a todos os profissionais que estão na linha de frente, como por exemplo os enfermeiros, médicos, nutricionistas e tantos outros profissionais, como os agentes comunitários de saúde, os conselheiros tutelares, que não deixam de fazer as suas ações, os profissionais do CRAS, do Centro de Referência em Assistência Social, e a todos aqueles profissionais que de alguma maneira precisam estar na linha de frente nessa situação de pandemia que nós vivemos hoje. Valéria Pérez é psicóloga, eu não a conheço pessoalmente, tenho a grande oportunidade de trazê-la aqui na TV Itajubá para a comunidade itajubense, delfinense e região, conhecê-la através do promotor de justiça que tem nos colaborado, Dr. Elkio, que me indicou para que a gente pudesse conversar com ela, e estou muito, muito satisfeito e feliz por tê-la aqui junto com a gente. No entanto, gente, as práticas restaurativas a serviço do amor, eu quero oferecer, quero que a gente possa ser um canal para que os profissionais que estão na linha de frente, os profissionais que estão envolvidos de alguma maneira na relação de conflitos do dia a dia, que se deparam com circunstâncias adversas e precisam propor meios adequados de solução de conflito, possam se beneficiar, beber desta fonte de Valéria Pérez. E aí, duas atitudes que eu vejo e que eu quero deixar aqui como norte para a nossa conversa de hoje com a Valéria, é o seguinte: o profissional que nós chamamos, aquele profissional que colabora, que ajuda outros, que presta um serviço à comunidade, que ora está também na linha de frente, que se envolve nos relacionamentos da pessoa atendida, né? Porque muitas vezes ocorrem duas questões importantes que eu quero deixar aqui para você observar se isso acontece contigo também, profissional, ou se você já viu algum profissional acontecer isso, que é o seguinte: corre o risco de, ponto 1, adoecer. O profissional ele pode ficar doente porque se envolve naquele conflito, porque se deixa se emaranhar com aquela situação, ou porque por alguma razão ele se conecta com muita força naquela situação vivida ali pelo cliente, pelo paciente, pela pessoa atendida,
pelo usuário do serviço e aí ele também fica doente, ele adoece. Esse é o ponto 1. Ponto 2, pode acontecer sem querer, com o maior amor do mundo, querendo colaborar com aquela situação, com aquela pessoa, ele coloca mais lenha na fogueira no lugar onde ele precisava ser água, ele acaba sendo gasolina e assim explode maior ainda o conflito, porque através da nossa postura diária, muitas vezes nós podemos, através da nossa comunicação agressiva, a gente utilizar a comunicação não agressiva, utilizar os meios adequados de solução de conflito, nós podemos amenizar as situações de dificuldade ou nós podemos amplificar essas situações através de uma opinião, de uma atitude, de uma postura. E assim a gente, por mais que isso acontece muitas vezes comigo, e eu quero compartilhar com vocês, por mais que nós queiramos não colocar mais lenha na fogueira, a gente atua como um agente provocador de situações de conflito e não como um agente transformador das relações conflituosas. E os meios adequados de solução de conflitos estão à disposição de todos, da qual Valéria Pérez vai ter a oportunidade, a graça e a leveza de nos trazer nesta tarde aqui de quinta-feira junto à TV Itajubá, tá ok? Sendo assim, quero convidar que o Super Danilo possa apresentar pra gente aí, deixar aparecer na tela Valéria Pérez, a psicóloga queridíssima do estado de São Paulo, que vai falar aqui comigo, bater um papo e a gente vai conversar um pouquinho. Boa tarde, Valéria, tudo bem? Como é que vai? Seja muito bem-vinda a este nosso espaço, seja bem-vinda aqui à cidade de Itajubá e toda a região do sul de Minas, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre práticas restaurativas a serviço do amor. Boa tarde, Valéria, bem-vinda. Boa tarde, Celiandro, obrigada pelo convite. Estou bastante honrada de poder voltar a Itajubá a segunda vez e agradecer aos meus ancestrais que me levaram de volta aí, meus ancestrais maternos, a família toda de Minas. E quando eu fui convidada pelo Dr. Elcio Uehara, em 2019, janeiro de 2019, foi muito emocionante poder revisitar as montanhas lindas de Minas Gerais e a hospitalidade maravilhosa de Itajubá. Fui muito bem em Itajubá, agradeço por mais esse convite. Muito legal, viu, Valéria? Muito bom tê-la aqui junto com a gente para que a gente possa conversar um pouquinho sobre práticas restaurativas. E aí eu gostaria de deixar essa provocação, assim posso dizer, né, Valéria, sobre o que são as práticas restaurativas e por que linkar estas práticas restaurativas a serviço do amor, né? Essa palavra, o amor, que tão banalizada, tão tratada, maltratada nestes dias, por que a gente coloca ela junto com as práticas restaurativas, né? A gente não estaria deixando muito poético e romântico práticas que são técnicas e ferramentas de meios adequados de solução de conflito. Com essa questão, eu quero pedir que você possa iniciar sua fala aqui com a gente, trazer a sua vivência, a sua experiência, casos que já aconteceu com você, casos concretos do dia a dia que aconteceu com você, para que você possa também espalhar aqui no sul de Minas a esperança, o bem, a fraternidade e todo esse carinho que eu sei que você tem por aí, por São Paulo e aqui na sua terra também, que é Itajubá, tá bom? Então, Valéria, fique à vontade, seja bem-vinda aqui, mas o que são práticas restaurativas? Antes de eu falar das práticas, Celiandro, eu quero iniciar com um conto e falar sobre uma filosofia africana que chama Ubuntu. Eu preparei umas fotos que o Danilo vai nos passar aí, enquanto eu vou falando sobre essa história que é contada sobre um antropólogo que estava estudando alguns costumes de uma tribo da África. E quando ele terminou o trabalho, ele tinha que esperar pelo transporte que levaria até o aeroporto de volta para casa. Como estava sobrando um tempo e ele não queria catequizar ninguém, ele achou então que ia propor uma brincadeira para as crianças. E achou essa brincadeira inofensiva. Ele comprou umas balas, colocou uns doces e colocou tudo num cesto bem bonito com um laço de fita e deixou embaixo de uma árvore. Ele chamou as crianças
e combinou que quando ele desse já, elas deveriam sair correndo até o cesto e a que chegasse primeiro ganharia todos os doces que estavam lá dentro. As crianças se posicionaram na linha demarcatória que ele desenhou no chão e esperaram pelo sinal combinado. Quando ele disse já, instantaneamente todas as crianças se deram as mãos e saíram correndo em direção à árvore com o cesto. Chegando lá, começaram a distribuir os doces entre si e a comerem felizes da vida. O antropólogo, então, achando estranho isso, foi ao encontro das crianças e perguntou por que elas tinham ido todas juntas e só uma poderia ficar com tudo que havia no cesto e ganhar muito mais doces. Elas simplesmente responderam assim: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? Ele ficou ensimesmado. Meses e meses trabalhando nisso tudo, estudando os costumes da tribo, e não tinha compreendido de verdade a essência daquele povo. Ou ele jamais teria proposto uma competição dessas. Então, Ubuntu significa sou o que sou pelo que nós somos. Pelo que somos, não pelo que temos. Ele é totalmente de encontro. Ele queria que um tivesse. Como a humanidade é codependente, como células de um organismo, a gente vai precisar sempre um dos outros para otimizar nosso bem-estar físico, mental e emocional. Então, o Ubuntu surgiu como filosofia que faz parte dos povos bantus. Danilo, muito obrigada pelas fotos. Muito legal, viu, Valéria? Então, esse conto, ele é uma essência do que a gente vai trabalhar nas práticas restaurativas. Porque os povos Zulus da África do Sul, eles têm essa filosofia. Todos precisam estar bem, todos precisam estar felizes. Através de diálogo, de consenso, de muita conversa, todos os conflitos são resolvidos num círculo, de forma que todos possam se beneficiar. Bom, então, quando eu falo de prática restaurativa, eu não posso deixar de falar dessa essência que é do Ubuntu. Se a gente fosse falar essa palavra aqui no Brasil, seria Ubuntu. E lá eles falam Ubuntu. Então, nós vamos falar como os Zulus falam. A África do Sul passou por muitas lutas e quando Mandela atraiu os holofotes do mundo contra o regime do apartheid, ele ganhou uma força histórica e levando toda a essência do mundo. É um conceito que pode nos trazer bastante ensinamento aqui para o Ocidente. Tem uma questão maior, que é do respeito pelo próximo, da cumplicidade, da colaboração e do amor. Amor por todos nós. Se eu amo a todos, quando você fala de olhar ampliado, né? Essa filosofia do Ubuntu, ela nos convida para olhar além de mim. Eu olho para todo o planeta, para todo ser humano que está em volta de mim. Eu olho para como que eu posso fazer algo que todos se beneficiem, não só eu. O arcebispo sul-africano Desmond Tutu, que ganhou o Nobel da Paz em 1984, ele fala que a filosofia do Ubuntu ela é apaziguadora, e ela ajuda na resolução de conflitos. Para ele acredita que para a gente viver em sociedade, temos que pensar num todo, não só na individualidade, não só nessa parte de olhar para mim e não olhar para os demais. A gente precisa reconhecer uma responsabilidade que a gente tem com todos, para que eu possa ajudar, não porque eu quero que te bem, ou porque eu vou anunciar que eu ajudei,
mas para que eu possa fazer algo para que todos se beneficiem. É um senso de humanidade, é uma ética, é uma categoria filosófica que estuda esse significado, né? De ampliar e ver que outras pessoas, outros sistemas estão codependentes da minha atitude. O que eu fizer vai reverberar em algo positivo ou negativo. Então, alguns estudiosos dessa filosofia, que é um presente para nós aqui, se a gente pudesse trabalhar dentro dessa filosofia, olhando para o todo, incluindo a todos. Quando a gente fala ajudar, não é para ajudar para eu me sentir bem comigo ou para eu aparecer, é para ajudar o outro na humanidade da qual nós fazemos parte. Se eu ajudo o outro, eu também me ajudo. Se eu respeito o outro, eu também me respeito. Então, eu gosto de uma frase do Mandela, que ele fala assim: uma pessoa com Ubuntu está aberta e disponível para as outras, apoia as outras. Não se sente ameaçada quando outras pessoas são capazes e boas com base em uma autoconfiança, que vem do conhecimento de que ele ou ela pertence a algo maior, mas que é diminuído quando outras pessoas são humilhadas ou diminuídas, quando são torturadas ou oprimidas. Não significa que o Ubuntu não quer que a gente tenha, ele fala na Mandela, um progresso pessoal, mas a questão é muito maior. O meu progresso pessoal está a serviço do progresso da minha comunidade? Qual é a consequência do meu progresso pessoal? Como isso afeta a minha comunidade? Como que eu posso atingir a todos através da minha evolução pessoal, individual? Então, o Ubuntu, ele ressalta a importância do acordo, do consenso, do diálogo, da construção de paz e de tudo que está envolvido em relações de conflitos. Eu acho que é isso por enquanto. Muito legal, viu, Valéria? Muito feliz, viu, com esse seu compartilhamento da história do Ubuntu, né? Ubuntu para você, professora Valéria Pérez, Ubuntu para você que está nos assistindo agora pela TV Itajubá. Sociedade de cooperação e sociedade de competição. É preciso, né, ter um olhar ampliado, olhar além do limite para essas questões, né? Muitas das vezes, nessa sociedade fragilizada, está estigmatizada com essa questão da competição, né? E precisamos voltar a olhar cada vez mais para a questão da cooperação. E nesta pandemia, apesar de todas as questões trágicas que ocorrem devido à morte de pessoas, a qual eu reverencio também o destino de cada um, temos que também ter esse olhar ampliado para as questões da cooperação, né? E isso inicia, no meu entendimento, também em casa. Eu, como pai também de 2 filhos, o Vinícius e o Vitor, um de 11 anos, outro de 4 anos, né? A gente precisa levar para eles também esse senso de cooperação, porque muitas vezes a gente começa lá exigindo deles na escola, né, que eles têm que ter o primeiro lugar, né, falando quanto que a gente paga de escola, de quanto que a gente investe na educação daquela criança, e ele já vai carregando essa situação onde ele tem que ser muitas vezes o primeiro, estar em primeiro lugar, e a gente precisa colocar nessa situação da cooperação. Então, com isso, a professora Valéria Pérez traz para a gente também essa questão da sociedade de cooperação e sociedade de competição. O que você tem visto mais? Você que está nos acompanhando aí, coloca aqui embaixo. Você vê mais competição ou mais cooperação? Assim também, Valéria, quero te passar a bola da palavra dizendo o seguinte, que a Juliana Mereu deixou um comentário aqui com a gente, né? Muito obrigado, Juliana. Forte abraço para você. Como conseguir esse amor próprio também? Então, se puder, junto nessa sua questão, na sua abordagem, responder a Juliana, eu acho que será muito bem-vindo e oportuno também, viu? Vai lá, Valéria, fica à vontade, professora. Juliana, eu posso te responder, mas eu quero responder 2 questões, 2 provocações que o Celiandro fez, e que eu acho que vai ajudando e vai costurando, e talvez eu responda para você de uma forma mais ampla. Celiandro, me ajuda, era se a pessoa adoece, né, quem está na linha de frente, que ajuda as pessoas, os ajudadores, né, os cuidadores, médicos, Sim. Psicólogos, promotores, professores, assistentes sociais, enfim. Bert Hellinger fala que nós temos algumas ordens, né,
que seguem na ordem da ajuda. Então ele fala que a primeira ordem, a gente tem que dar só aquilo que a gente tem para dar. Não dá para a gente dar mais. Mas, quando a gente está numa profissão de ajudador, e a gente não tiver essa percepção interna muito grande, nós vamos acabar exigindo do outro que a gente deu algo também que não nos tem para dar. Então, eu vou dar um exemplo de conselheiro tutelar. Recebeu uma denúncia e ele vai até a residência que ele denúncia com as crianças com maus tratos. E já chega lá, ele já quer dar ordem, ele já quer mexer naquela dinâmica familiar, ele julga, e ele fica querendo organizar a vida do outro, sendo que o outro ainda não tem nem noção do que está acontecendo com ele. E muitas vezes é muita penúria que passa, muita falta de orientação. Então ele acaba exigindo daquela família algo que ele não pode dar, porque ele tem um limite como profissional, e a família também não pode dar de retorno para ele. Aí nós vamos para a segunda ordem. Eu preciso respeitar o destino das pessoas, né? E muitas vezes a gente quer mudar esse destino, essa história. E aí, quando eu faço isso e imponho, eu acabo negando e encobrindo a possibilidade daquela família, daquela pessoa, olhar com amor para quem está ajudando. Aí ela fica com raiva, ela fica brava, fala, poxa, ele pensa que vem aqui na minha casa falar que eu não tenho higiene, que eu não tenho isso, mas será que ela aprendeu o que é higiene? Será que ela tem condições de ter a higiene que a gente tem dentro da gente? Como que ela pode, dentro daquilo que ela tem, orientá-la? Aí nós vamos para uma outra ordem, que é a terceira ordem, que eu preciso me colocar como um adulto perante outro adulto. Se eu tratar o meu cliente ou a situação achando que a pessoa é uma criança, eu vou estar tirando ele das responsabilidades dele e estou assumindo responsabilidades que eu não vou dar conta. Então vai ficar um peso para mim. A quarta ordem é olhar, né, com um olhar muito mais ampliado, com uma empatia, e ver que aquele conflito, aquela denúncia que eu recebi, precisa ser conversada e analisada com muito carinho, com muito amor. Eu trabalho muito com abrigos aqui em São Paulo, e muitas vezes as crianças são retiradas dos pais, e não é por negligência, é porque um vizinho ou o próprio conselho tutelar que foi acionado acaba julgando a dinâmica familiar, conversar sem entender um pouco o que está acontecendo. E essas crianças aqui, quando são retiradas dos pais, ficam 3 meses no abrigo para depois poder ser inseridas novamente na família. Então a gente fala assim, eu preciso respeitar a dinâmica da família, analisar com cuidado antes de tomar uma atitude. Estou falando de casos que foram feitas denúncias mais com foco no julgamento do que realmente crianças são negligenciadas, são abusadas. A gente precisa retirar a família e ver como é que ela pode, se ela pode retornar ou não para a família. Estou dizendo que julgamentos, às vezes são casos que não tem, são de terra batida, não tem água encanada, nada, mas a família é unida, a mãe trata muito bem as crianças, mas tem uma pobreza ali, acho que é a palavra mais que precisa ser olhada com mais carinho pelo Estado, pelas políticas públicas. Né? Nós vamos depois ver a quinta ordem, que é dar um lugar sem julgamento, não julgamento. Esse, eu acho que é o grande desafio, porque o julgar é inerente. A gente bate em alguém ou numa situação e a gente julga, porque nós temos crenças e valores que nos ajudam a chegar até onde estamos. E na hora que a gente está numa situação, a gente bate o olho, até sem perceber, o julgamento já foi feito, e eu ainda não internalizei que estou julgando. E aí eu estou atuando dentro de algo que é da minha experiência de vida, sem perguntar, sem checar o que está acontecendo. E aí, quando eu faço isso, eu fico entre bons e maus. Eu fico como alguém que está julgando. E eu tenho que entender que eu estou julgando a partir do meu ponto de vista. Desta forma,
Se eu conseguir chegar na sexta ordem, assentindo como foi e como será, eu posso ver que pode ser diferente se eu tomar como atitude perguntas para ir ampliando a situação e o que está acontecendo, para me ajudar na próxima etapa, que é o diálogo entre os conflitos ou entre essa denúncia que foi feita. Estou dando um exemplo pessoal por conta dos abrigos. Tem muitas crianças que são retiradas dos pais e a mãe vai toda semana, tem mães que vão lá querer ajudar no abrigo a varrer, a fazer comida, porque gosta dos filhos, ama os filhos, mas foi indevidamente retirada os filhos dela, porque ela tem uma forma, uma condição de vida que não é a expectativa que a pessoa que foi até lá fez ela perder a guarda. Então a gente tem que ter muito carinho. Por isso que eu falo que as práticas restaurativas, a serviço do amor, porque é algo muito maior, não é esse amor romântico aqui entre homem e mulher. É um amor pela humanidade. É um amor para que a gente olhe para o próximo e entenda o que está acontecendo com essa pessoa, o que está acontecendo com essa família. Como eu posso olhar realmente na essência e trabalhar com isso. A Juliana fez uma pergunta, Leandro, que eu queria que você retomasse para mim. Deixa eu ver se eu respondi. Legal. Eu acho que eu respondi para ela. A Juliana Mereu perguntou assim, como conseguir esse amor próprio? Pode dizer, professora. Não, como conseguir esse amor próprio como conseguir esse amor próprio? Ela só pontuou assim, como que a gente pode... Como conseguir esse amor próprio também para lidar no dia a dia com todas essas questões. Eu vejo também que é importante a gente abordar por esse aspecto, né? Então, eu acredito que seja isso. Olha, eu vou falar para a Juliana assim, hoje quando você acordou, você agradeceu? Você costuma agradecer no dia a dia? Você costuma olhar e dar uma parada às vezes no seu dia e falar obrigada? E eu estou falando de algo muito mais profundo, que é a gratidão mesmo, que apesar... Eu vou fazer 60 anos em outubro, e uma pessoa com 70 anos já passou por alguns reveses da vida. Desconheço alguém que vive um certo período de vida e não tenha tido algum problema, né? Mas eu, quando falo isso, eu falo me lembrando que os meus problemas foram que me possibilitaram chegar até aqui. E me chegaram a atrapalhar esse amor próprio, me fizeram descobrir as minhas potencialidades, a minha força, o meu foco. Qual é o meu modo de viver aqui? Qual é o meu propósito de vida? Porque vai sendo colocado em xeque muitas vezes na vida. Então, os conflitos, os reveses, muitas vezes eu paro, respiro, que nem agora, né? Nós estamos numa pandemia e eu, junto com a minha família, estamos fazendo essa quarentena de uma forma bem bacana. Eu atendo à distância. Então, eu agradeço que nós não perdemos nenhum parente aqui. Agradeço todo o cuidado que a gente pôde ter com a gente e reverencio aos que foram, né? E aceito que foi como tinha que ter. Mas eu agradeço muito porque eu pude não precisar sair para trabalhar. A minha profissão me permitiu. Então, eu celebro a vida e reverencio e honro aqueles que foram. Eu não sei se eu respondi para Juliana. Tá certo. Juliana, caso não tenha respondido ou não tenha sido satisfatória a resposta, pode colocar aqui que eu refaço a pergunta, talvez com uma forma diferenciada com esse olhar, tá bom? Fique à vontade e seja sempre bem-vindo, ela que é da família Mereu, né? Então, enfim, professora Valéria, as práticas restaurativas, como que os profissionais podem aplicar essas práticas na sua atuação do dia a dia? Os meios adequados de solução de conflitos, quais são os impactos que eles podem ter de fato nas relações conflituosas que cada pessoa profissional vive?
Então, os meios adequados de solução de conflitos, nós temos a mediação, a conciliação, a justiça restaurativa, que é as práticas restaurativas inseridas nela. Nós temos a técnica da comunicação não violenta, que nos ajuda nessa construção do diálogo e da paz. Mas a gente, quando está falando de meios adequados e de práticas restaurativas, a gente tem que pensar numa forma de aprender a usar as técnicas que nos ajudem a trabalhar de uma forma que o diálogo seja o foco do trabalho. Então, quando a gente tem algum trauma, a gente está vivendo um processo muito doloroso e conflitante, os sentimentos, o pensamento, ações físicas, a parte espiritual, o comportamento, fica tudo muito abalado. Então, quando eu posso, através de um processo, que todas as partes que se envolveram nesse conflito possam participar de uma forma que a vítima e o ofensor sejam respeitados nas suas dores e que a gente possa se reunir coletivamente e dialogar sobre o que aconteceu, fortalece a vítima e faz com que o opressor ele seja responsabilizado e assuma a consequência do que ele fez. Então, não significa que nós vamos passar a mão na cabeça de quem causou um dano, mas nós vamos trabalhar com essa pessoa para que ela entenda que ela causou um dano que não foi só para uma pessoa, mas para toda uma comunidade que convive com essa pessoa. Então, a gente fala que na hora que é feito uma conversa com alguém que causou um dano, e essa pessoa entende a dimensão do que ela causou na vida da comunidade, porque às vezes, vamos supor, se um adolescente põe fogo em algo, numa casa ou numa ponte de uma cidade, que essa ponte seria a única forma deles poderem sair e ir para outra parte do estado, do continente, a hora que ele percebe a dimensão do que ele fez, ele já não está mais dizendo as necessidades dele de atacar aquela pessoa que ele não gosta. Ele está entendendo que a dimensão do que ele fez foi muito maior. Quando é bem feito esse trabalho, o que acontece? A gente dá voz para as necessidades de todos os envolvidos. A vítima não é revitimizada, porque ela é fortalecida. A gente pode, quando traz o círculo, a gente traz pessoas que ajudem tanto quem causou o dano como quem sofreu o dano. Eu devolvo a voz, restituo um lugar nessa comunidade para o oprimido e para a vítima. E eles podem, muitas vezes, continuar convivendo e se respeitando. Não há necessidade de afastar um do outro, que a gente fala. Dentro dessa prática, a comunidade busca entender o que aquela pessoa que causou o dano está precisando e o que sofreu a vítima está precisando. Tem uma história de uma tribo que eu gosto muito, africana, que eles falam assim, quando a mulher fica grávida, eles convidam a mulher para ir mais para longe da aldeia e ali eles criam uma música para essa criança que está nascendo. Então, quando essa criança faz aniversário, eles cantam a música da criança para a criança. E ali ela lembra quem ela é filha, de quem ela é neta, da comunidade dela que ela vive. Quando ela casa, essa música é cantada novamente para essa pessoa. E em todos os aspectos da vida, todas as comemorações, canta-se a música da pessoa. Caso essa pessoa faça algo na comunidade que desagrade ou que feriu alguém ou causou algum dano, eles não vão excluir essa pessoa da comunidade. Eles vão colocá-la no centro do círculo e cantar a música dela. Eu acho isso emocionante. E ali eles relembram de quem ela é filha, de quem ela é neta, de todas as qualidades, de tudo que ela já fez para a comunidade. E olham para ela com amor, acreditando que ela pode reconectar com a essência e a alma do que ela veio fazer aqui. Então,
é bastante... Tem muito de filosofia nesse trabalho. A gente acreditar que o ser humano pode restabelecer um diálogo interno e externo com a comunidade. Muito legal, viu? Quer falar alguma coisa? Sim, professora, quero sim. Olha, muito emocionante essa história aí de colocar a pessoa no círculo e relembrá-la, né, do seu valor, da sua essência, quem é você e quem é você para nós também, né? Porque se todos os meios e métodos que até hoje nos trouxeram até aqui, que são positivos e que a gente tem total reverência, total zelo também, de alguma forma, né? Através do padrão cultural, de pensamento das sociedades que nos trouxeram até aqui, mas que muitas das vezes geram ações agressivas, são ações muito de enfrentamento. Nós precisamos agora olhar a sociedade e o mundo de uma forma diferenciada de fato, né? De uma maneira cada vez mais empática, que realmente seja com não julgamento, com a comunicação não violenta, para que a gente possa acessar a essência de cada um e relembrar quem somos nós, né? Uma vez que nós podemos também cometer ações que vão ferir o nosso grupo, vão ferir a nossa ação ali, e essa sensação de pertencimento precisa ser resgatada de uma forma diferenciada, né? Não é simplesmente encarcerando pessoas que nós vamos resolver o problema de médio a longo prazo, resolve de uma forma paliativa, momentânea, né? E coloca o outro ser humano numa situação de sofrimento diferenciado, da qual ela acessa os seus sentimentos mais primitivos, a sua parte mais reacionária, mais reativa, e assim, nessa situação, ela passa também a ter comportamentos cada vez mais inadequados, né? Ferindo cada vez mais aqueles que ela gostaria tanto de proteger. Então ela também contribui muitas vezes quando nós somos tratados de forma não com os métodos mais adequados, nós também nos tornamos de uma certa forma feridos e ferimos outras pessoas. E muitas vezes derramamos sangue nas pessoas que não nos ferimos, né? Então isso é muito forte também. Nós precisamos tomar este cuidado. E assim a gente sempre relembrar, né? Sociedade de cooperação, sociedade de competição. Qual é a sociedade que nós queremos, né? Qual é a sociedade que você que está nos assistindo quer? Então qual é a sua postura, né? Sociedade de cooperação. A professora Valéria já deixou aqui para nós inúmeros exemplos: respeito, cooperação, empatia, comunicação não violenta, o não julgamento, né? Sociedade de competição é essa sociedade que muitas vezes nos leva a pensar só na maximização dos lucros em detrimento da vida humana, né? Pensar realmente no enfrentamento a qualquer custo para chegar em algum lugar, utilizar pessoas as situações de escada para que a gente possa avançar para tantos outros patamares ou lugares de poder, de ascensão, de privilégio. Sendo assim, nós podemos escolher diariamente qual é a sociedade que nós queremos construir. Precisamos deixar o nosso legado aqui. E o que nós podemos fazer? E primeiramente eu digo para mim, viu pessoal, todo mundo está me assistindo aqui, principalmente aquelas pessoas que me conhecem, sabem muito bem que primeiro o meu discurso é para Joe, é para mim aqui, viu? Eu gosto de falar para mim primeiro porque eu preciso fazer isto em casa, porque o que eu vou deixar para a sociedade são também filhos, né? Os meus filhos são o meu legado, que vão para a sociedade também. E assim a gente já coloca mais peso no colo das crianças, né? Quando a gente pensa que não vou deixar eles como legado para a sociedade, né? Já vamos deixando um pouco emaranhado e vamos emaranhando nós, e assim a gente vai tocando a vida. No entanto, professora Valéria, quero deixar mais uma pergunta para a senhora aqui, do professor Dr. Elcio Errara, que fez a seguinte pergunta: se a senhora pode compartilhar com a gente como as práticas restaurativas podem contribuir na escola, esse eixo importante também, para que a senhora possa tocar também nesse assunto para a gente aqui. Obrigado, Dr. Elcio, pela pergunta, e vamos lá para a resposta com a professora Valéria. Elcio, obrigado pela pergunta. As práticas restaurativas, elas são ideais para a gente usar na escola. Mas o que a gente precisa fazer? Precisa haver uma capacitação para que as pessoas que vão atuar na parte da escola, nos conflitos, elas tenham uma postura e todo um treinamento para que na hora dessa conversa ninguém seja excluído, ninguém seja afetado de forma de julgamentos inadequados, que todos participem da resolução do conflito, né? Todos que são envolvidos naquela escola. Então, muitas vezes a gente
chama toda a comunidade dos alunos, dos professores, dos diretores, da família, às vezes da igreja. Então, para que a escola tenha esse olhar sistêmico, esse olhar ampliado, e que a gente possa, através dos alunos, ensinar esse diálogo e esse respeito pelo outro e pela história do outro, é necessário uma capacitação. Essa capacitação tem como objetivo reparar os danos, poder transformar as pessoas que estão ali na situação de conflito, incluir com muito respeito à diversidade e à necessidade de cada um que foi envolvido nesse conflito ou nessa questão que a escola está trazendo. Quando eu tenho alunos que eu sei que conseguem colocar no centro do círculo o problema que eles estão vivendo e os outros que estão em volta entenderem que esse problema é de todos, não é daqueles que brigaram, porque muitas vezes dois brigam, mas tem toda uma patotinha em volta, provocando, dizendo, duvido que você faça isso, olha, ela é chata. Então, na hora que o problema é colocado no centro do círculo, todos ali se corresponsabilizam pela essa resolução. E aí, o problema já não são as pessoas, e sim o que aconteceu em termos do comportamento dessas pessoas, fica mais fácil a resolução, porque eu saio do pessoal e vou para o coletivo. Desta forma, quando eu vou para o coletivo, eu consigo envolver toda essa comunidade. Então, não é o aluno que é problema. Está tendo um problema e esse aluno está expressando uma necessidade, às vezes, de um mau comportamento. Mas, muitas vezes, o que está por detrás é um bullying que ele está sofrendo, é uma ameaça. Então, quando eu envolvo toda a comunidade escolar, o trabalho ele é muito lindo porque todos são corresponsáveis. Todos se comprometem com essa resolução do conflito através de comportamentos, de mudança de comportamentos, de possibilidade de mudar a forma de ver a vida, mudar a forma de se posicionar na escola. Muitas vezes, quando o aluno está trazendo um problema, uma dificuldade, ele também está com problemas na família, muitas vezes. Então, se eu tenho uma escutativa, o que é escutativa? Eu estar presente no aqui e agora, fazer uma pergunta, por exemplo, o que está acontecendo, a pessoa fala e eu estou ali disponível para ouvi-la. E essa disponibilidade é saber que eu vou ter diálogos internos e que eu vou precisar filtrá-los para, no domínio da existência, entender que eu vou precisar ouvir com o coração. O que é ouvir com o coração? É estar à disposição do outro. Apenas escutar. Muitas vezes, já vi muito caso que o escutar já valeu para a pessoa. Ela ser ouvida, sem ser interrompida ou julgada, no momento que ela está falando, ela mesma já está refletindo. Ela mesma já está internalizando. E muitas vezes, quando termina, ela fala, eu fui responsável, né? Eu provoquei. Então, a escuta ativa é essa escuta atenciosa, tem interrupções, e eu me autorregulando aqui, porque vai vir, né? Vai vir vontade de fazer algumas perguntas de julgamento, eu vou falar, isso aqui é meu julgamento, isso aqui é a minha crença. Deixa eu escutar mais. Aí a pessoa está falando, eu falo, conta mais um pouco disso. O que mais aconteceu? E aí eu vou indo atrás dos sentimentos e emoções. E você sentiu o quê quando te chamaram? Vou inferir que ela sofreu bullying. Quando te chamaram de gordo. Fiquei muito ofendido, porque eu me esforço para emagrecer, mas para mim é difícil. E aí, quando isso acontece, o que você tem vontade de fazer? E nisso, nós vamos conhecendo o indivíduo, nós vamos conhecendo as dores, o que ele carrega, como eu posso ajudar
através de perguntas, não através de, mas você também come muito, você não maneira na alimentação, isso não vai ajudar. Né? Então, quando eu sou um profissional da ajuda, eu preciso ter um trabalho de autoconhecimento, aí acho que vem a pergunta da Juliana. Essa autoestima, eu entrei na faculdade, me formei em 85 na faculdade de psicologia e faço terapia desde 1979. E meu autoconhecimento me proporcionou a aliviar dores, a encarar outras e a superar algumas. Algumas ainda devem estar aqui escondidas no meu inconsciente, que eu nem consegui acessar. Mas o meu compromisso comigo, com a minha pessoa, o meu autoconhecimento, quem me conhece há anos sabe disso. E esse é o grande diferencial. Quando a gente entende que não somos perfeitos e que através do autoconhecimento, de estudo, de terapia, de trabalhos, de reflexões, a gente vai se melhorando. Então, se eu me lembrar de mim um tempo atrás, eu vou saber que eu era bem esquisitinha em algumas coisas. Hoje, eu já olho com outros olhos alguns conceitos. Hoje, quando alguém fala, eu já paro e faço perguntas para quem está falando, quem está jogando, para ver se eu consigo ampliar mais o meu olhar sobre aquele acontecido. Então, a autoestima é um trabalho árduo de autoconhecimento, onde a gente vai se percebendo, vendo os pontos fortes, os pontos a melhorar, e nisso eu vou trabalhando essa questão de fortalecer a mim, e se eu sou capaz de me fortalecer, o outro também pode. Então, quando eu trabalho dentro da escola, a Kay Pranes, que é o estudiosa dos círculos e de práticas restaurativas, ela fala que a gente tem que reconhecer a autoria do ato. Então, eu tenho que saber que eu fiz algo que afetou outra pessoa. E foi uma opção minha. Eu não tive culpa, eu fui mais forte que eu. Não. Tudo que a gente decide fazer foi uma escolha. Pode não ter sido na hora consciente, mas a gente escolheu. Escolheu ter aquela atitude, daquela forma, naquele momento. E aí eu preciso entender o impacto que isso causa. Na escola é muito importante, porque aí eu posso me comprometer em reparar as necessidades do outro, do colega que não está feliz, que foi invadido na sua parte mais íntima, às vezes com um apelido ou com uma atitude que não foi, uma atitude grosseira minha. A prática restaurativa, ela não trabalha com a punição. Ela acredita que a resolução de conflito é algo central. Eu tenho que ter foco no futuro. Então, daqui para frente, como que eu vou agir e vou aprender através do que aconteceu. Eu procuro algo que possa ser comum para todos, para fortalecer. Eu estou falando mais agora e focando na escola, né? Fortalecer o grupo, fortalecer a reparação dos danos, a necessidade das vítimas que foram ouvidas, e como que eu vou reconhecer esse papel de vítima ofensor, não como algo para ser judicializado, mas para algo que a escola possa resolver dentro dos muros dela. Ela tem essa autonomia, os alunos têm autonomia. Então, essa forma de trabalhar na escola é muito bonita porque fortalece a participação de todas as partes envolvidas, não de uma forma de certo ou errado, mas sim de ouvir as necessidades e ouvir também como nós vamos fazer daqui para frente. As perguntas, elas são muito norteadoras. Tem uma outra educadora que é muito famosa, Belinda Hopkins, que ela une algumas perguntas que a escola pode usar, né, que ajuda muito na conscientização dos alunos para a resolução do conflito. Então ela fala sempre assim: quando você estiver no círculo, a primeira coisa que você pode falar é o que aconteceu. E isso, cada um vai contar, a partir do seu ponto de vista, o evento que eles tiveram essa participação. Para que eu faço isso? Para que todo mundo amplie esse olhar. Cada um, a partir do seu ponto de vista, vai sentir, vai vivenciar aquele conflito de forma individual. Então,
quando eu faço essa pergunta, eu posso me sentir respeitada, porque, olha, você viu dessa forma, mas eu vi de outra. Quando eu me respeito, eu posso perguntar uma outra... quando a pessoa é respeitada, eu posso fazer uma outra pergunta. O que te passou pela cabeça quando você fez isso? E a pessoa vai contar o olhar dela daquele ato que causou dano. E aí eu posso perguntar, e como você se sentiu quando você fez isso? Às vezes, imediatamente, a pessoa fala, me arrependi muito, mas eu estava com tanta raiva que na hora eu fiz dessa forma. Eu posso perguntar, quem mais foi afetado por tudo isso? E aí você vai fazer a pessoa ampliar o olhar dela, entender que ela não atacou só aquele colega, ela atacou todo mundo que estava em volta. Porque com a raiva, com a braveza dela, ela quebrou umas carteiras da escola e todos vão ficar prejudicados, não vão ter carteira suficiente para sentar. Aí a gente pergunta assim, o que você precisa nesse momento? Eu faço a pessoa entrar nela e me contar quais são as necessidades não atendidas. O que aconteceu que ela precisou dessa raiva, dessa ira, atacar o outro, ferir o outro, ou fisicamente ou emocionalmente. E aí a última pergunta que eu acho lindo é o que você pode fazer para que as coisas fiquem melhor. Neste momento, a pessoa precisa olhar por todo. E é nesse momento que a pessoa sai dela e olha maior, amplia o olhar. Ela amplia. E aí ela não vai olhar para ela apenas, ela vai olhar para todos. Isso é o amor, né? O amor é quando eu olho para todos, eu estou inserida nisso, e como eu posso fazer para melhorar aonde eu vivo, a minha comunidade. Por isso que eu falei, práticas restaurativas a serviço do amor. Muito legal, porque viu, professor? Transcende a visão individual. Muito, muito bom, viu? Olha, professora Valéria Pérez, eu ficaria aqui a tarde e a noite inteira te ouvindo para que a gente possa aprender contigo e levar para as nossas vidas diárias esse ensinamento e aplicar por lá. No entanto, o nosso tempo aqui também já está nos finalmente, né? Eu gostaria que a gente já pudesse fazer a nossa despedida aqui do povo itajubense e toda a região, deixando também aqui a sua mensagem para todos nós aqui, através dessa prosa bacana, gostosa, no dia de hoje, desta quinta-feira, através das práticas restaurativas, né? A este grande serviço do amor, a serviço da cultura de paz, a serviço da fraternidade, né? E sendo assim, professora, eu quero pedir que a senhora possa fazer as suas considerações finais para que a gente possa já ir encerrando. E você viu que 1 hora não dá para que a gente possa abordar tudo aquilo que nós gostaríamos de conversar, né? Tudo aquilo que a gente pudesse trazer para a sociedade. Mas é uma semente, viu, gente? É preciso pegar essa semente e ampliar essas perspectivas, ampliar o olhar, fazer essa expansão de consciência, trazendo e já aplicando um pouco de tudo isso que nós vimos aqui hoje. E certamente as relações de conflitos profissionais, de linha de frente, todos nós, eu tenho aprendido bastante neste dia, nesta tarde, com esta contribuição da professora Valéria Pérez. Professora, fica à vontade aí para fazer as suas considerações, mas infelizmente nós estamos indo para os finalmente da nossa prosa de hoje, tá bom? Ok. Tem um domínio da existência que eu gosto muito quando eu dou o curso de mediação, eu uso todos os encontros. Ele fala assim, pensar depois de ouvir, antes de responder. Esse domínio me salvou muitas vezes. Porque normalmente a gente fala e depois pensa no que falou e muitas vezes a gente se arrepende. Então eu fiz esse treinamento em 2002 e quando eu escutei esse domínio da existência, que é do Tom Anderson, eu falei, eu preciso treinar muito isso. Eu sou a filha mais velha de uma família de 4 filhos e fui treinada a fazer as coisas. Eu falava que a minha mãe achava que eu era telepata porque ela me olhava e eu tinha que adivinhar o que ela precisava. E eu só ia fazendo pelos outros, né? E foi meu grande desafio. Perguntar. Eu ouço, eu penso, aí eu pergunto para a pessoa o que ela precisa de mim, como que eu posso ajudá-la. Porque como ajudadora, eu acho que eu sei o que o outro precisa, vou lá e faço, depois fico brava com a ingratidão do outro. Mas eu não perguntei para o outro o que ele... Então, pensar depois de ouvir antes de responder, para mim ficou uma máxima. É o respeito pelo próximo e o respeito por mim também. Eu quero agradecer o convite
Foi uma honra estar com vocês. Leandro, bate-papo gostoso, muito obrigada. Estou à disposição, podemos fazer outras bate-bolas aí. Espero que uma sementinha tenha ficado aí e a gente possa ir trabalhando essas questões das práticas restaurativas em todos os âmbitos. Mas a escola se beneficia muito quando tem uma formação. E aí, isso, quando eu falo formação, é formação dos professores, formação dos alunos, e aí eles vivenciam isso na prática diária da escola. Muito obrigada, gratidão. Muito obrigado, professora Valéria Pérez, ela que é psicóloga do estado de São Paulo, aqui tem também ligação aqui com a nossa querida cidade de Itajubá. Professora, muito obrigado. Ubuntu para todos vocês que estiveram nos acompanhando aqui pela TV Itajubá, nesta quinta-feira, né? Maravilhosa aqui. E sendo assim, vamos encerrando o nosso programa Olhar Ampliado, que tem como missão trazer pessoas e personalidades importantes com um olhar ampliado sobre as suas relações, sobre a vida e a sua maneira de lidar com ela. Pois bem, muito obrigado pelo carinho, obrigado a todos que estiveram aqui com a gente.